Olá pessoal, esse aqui é mais um vídeo da série Conhecendo e Sendo como Jesus. Nessa oportunidade eu quero te contar uma história que acontece no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso de número 13. Jesus estava reunido com seus discípulos, estava ali numa reunião talvez ministerial, uma reunião onde que os discípulos poderiam aprender alguma coisa que o mestre poderia ensinar. Mas nessa oportunidade eles são surpreendidos por uma pergunta de Jesus aos discípulos. Eu acredito que sempre a ordem era inversa. Eram os discípulos que perguntavam para Jesus alguma coisa que eles queriam saber respeito ao reino dos céus. Mas nessa oportunidade Jesus ele surpreende a mente dos discípulos e faz uma pergunta que transcende gerações, uma pergunta que era tão profunda que os discípulos talvez não souberam responder a pergunta que Jesus estava fazendo. Jesus disse para eles: quem dizem os homens quem é o Filho do Homem? Quem disse eles, em outras palavras, que sou eu? Então os discípulos, meio desapercebidos, eles disseram: olha, os homens estão dizendo que o Senhor é Elias, o Senhor é João Batista. E ali cada um, eu acredito que deu seu palpite, Jesus ouvindo a cada um deles que estavam ali, e cada um deu a sua opinião a respeito da pessoa de Jesus. Eles estavam dizendo para Jesus que todo mundo sabia ou opinava a respeito de Jesus. Mas a Bíblia disse que, como sempre, Pedro ele se levanta, toma a voz e disse: o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor é o Cristo do Senhor. Pedro, dizendo que ele era o Cristo, ele estava dizendo que ele era o Filho do Deus Altíssimo, aquele que viria para salvar a humanidade do pecado. Então Pedro está dando uma resposta, a resposta que Jesus estava precisando e queria ouvir naquela oportunidade. Quando Pedro disse que tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Pedro não somente estava demonstrando que sabia de Jesus, mas ele estava demonstrando que conhecia Jesus. Então há uma grande diferença em você saber de Jesus e em você conhecer a Jesus. As pessoas lá fora podem ser praticantes de qualquer religião, eles sabem quem é Jesus. Conhecem até a história em detalhes, mas a diferença entre saber e conhecer é muito grande. Saber de Jesus, todo mundo, a humanidade toda sabe da história deste homem. Agora, conhecer Jesus, muitas pessoas perdem esse privilégio de conhecer Jesus. Pedro, com aquela resposta dada a Jesus, ele estava dizendo: eu sei quem é o Senhor e eu também conheço o Senhor. Então Pedro deixou talvez os discípulos que estavam com ele com a boca aberta com aquela resposta. Então eu quero te dizer nessa oportunidade, não basta somente saber de Jesus. Eu convido você neste tempo a você conhecê-lo, a você saber os planos que ele tem para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que nós possamos dia após dia conhecer e saber quem é Jesus. Amém?